Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, depois dos 90, sejam muito bem-vindos e vai deixando seu like e já se inscreva aí no canal. Eu tô aqui, ó, aqui no seu canto esquerdo em cima, né, da tela, como você pode ver. E hoje a gente vai falar da seleção brasileira para a Copa de 2030, né? A seleção chegou, jogou a Copa 2026, infelizmente foi eliminada, né, nas oitavas. Mas, né, agora mais uma vez olhando para o ciclo até 2030 e sempre pensando no Hexa para evoluir, procurando evoluir, né? Então, os 26 convocados nessa última Copa, os goleiros foram o Alisson do Liverpool, o Ederson do Fenerbahçe, o Everton do Grêmio e os defensores foram Marquinhos do PSG, Gabriel Magalhães do Arsenal, Bremer da Juventus, perdão, Léo Pereira do Flamengo e Ibanez do Al-Ahly. Aí teve também o Danilo do Flamengo, o Alexandro do Flamengo e o Douglas Santos do Zenit. Os meio-campistas. O Ederson do Atalanta, o Casemiro do Manchester United, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Fabinho do Al Ittihad, o Danilo Santos do Botafogo e o Lucas Paquetá do Flamengo. E os atacantes foram Vini Júnior do Real Madrid, Matheus Cunha do Manchester United, Neymar do Santos, Rafinha do Barcelona, Endrick atualmente do Real Madrid, né? Mas estava com um empréstimo para o Lyon, mas já voltou ao Real. Luiz Henrique Zenit, Gabriel Martinelli Arsenal, Igor Thiago Brentford e Ryan Barnemouth. Esses foram os 26 convocados para essa Copa que Carlo Ancelotti optou por chamar. Aí os nomes que já não devem estar na próxima Copa devem sair. O Alisson, ele deve participar do ciclo, mas já não deve estar mais na Copa, né? Porque vai já tá com uma idade meio avançada, se eu não me engano, com uns 38. O Ederson e o Everton também acho que não já não deveria ir mais para a seleção. O Everton, por exemplo, na próxima Copa já vai ter 42. Uma questão de idade também. O Ederson é mais por causa que não vem desempenhando em alto nível, né? E eu creio que a seleção tem melhores opções. O Danilo e o Alexandro também não devem mais participar, porque já não performance, acho que para o nível da seleção e também da influência da idade, né? Douglas Santos fez uma boa Copa, né? Mas então talvez ele pode participar dos ciclos, podemos ver ele mais algumas vezes, né? Ou também não, né? Não posso afirmar, mas talvez poderá ser convocado ainda nesse ciclo, mas não deve estar na Copa. O Ibanez também acho que não tem mais motivo para ir para a seleção. Quando jogou lá, conseguiu fazer o básico, conseguiu se sair bem, não teve nenhuma falha grotesca, nada, mas acho que também não é um nível seleção. E acho que ele tem uns 29 anos, então na próxima Copa terá 33, 29 anos ou 30, alguma coisa assim, se eu não me engano. Casemiro, talvez venha para o ciclo, né? Um cara de experiência, mas na próxima Copa já vai ter uns 37, então creio que já não vai ser mais convocado. Foi pro Inter de Miami, né? Aliás, aqui tá errado, perdão. Ele foi pro Inter de Miami já pensando na aposentadoria. O Fabinho jogou bem quando pôde, mas talvez vai para o ciclo, né? Continue como volante reserva, mas acho que também não estará na próxima Copa, né? O Lucas Paquetá também. Talvez pode estar no ciclo, né? Acho que a gente tem jogadores melhores, né? Mesmo que acho que meia, além das laterais, é a posição que a gente está mais carente, mas acho que tem outras opções melhor do que o Paquetá. Né? Também temos alguns pontos que conseguem improvisar no meio de campo. Neymar não vai estar, provavelmente não está sendo convocado, né?
já está considerando como uma aposentadoria da seleção, não foi oficial, mas porque ele deu uma entrevista e disse: eu tentei, agora acabou. Comecei aqui, terminei aqui. Então, declarando que, pelo que parece, talvez foi um pouco, essa decisão foi um pouco tomada no calor do momento, né? Não sei, poderá voltar, mas eu sendo sincero, eu queria, né? Mas eu sendo sincero, acho que é bem difícil, né? Como ele disse, né? Ele disse, comecei aqui porque ele estreou pela seleção brasileira e marcou seu primeiro gol é, na contra um amistoso contra os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, no MetLife Stadium, que o Brasil venceu por 2-0 com gol de Neymar, tá? Então, agora a gente tem que olhar para o futuro e ver as novas estrelas, né? Que são jogadores, coloquei aqui só jogadores que não foram convocados, e alguns jogadores que, mesmo sendo ainda muito jovens, podem ser observados. Nem todos aqui eu quero dizer que têm que ser convocados já, podem, acho que aqui todos podem ser testados, né? Alguns aqui talvez no futuro, né? Porque eu coloquei alguns ainda que são do sub-20, mas pensando em 4 anos, pensando para a Copa, talvez poderiam ser alguém que vai agrupar mais o elenco e uma boa peça, pensando nos mais jovens, talvez reserva, mas enfim, essas são as novas estrelas do Brasil. Os goleiros são Hugo Souza, do Corinthians, Gabriel Brazão, do Santos, Cauã Santos, do Frankfurt, Luiz Júnior, do Vídea Real, Kaique Bruno, do Como, lateral esquerdo, os laterais esquerdos, Matheus Bidu, do Corinthians, Souza, do Tottenham, Denner Evangelista, do Chelsea, Arthur, do Palmeiras. Aos laterais direitos, Wesley, da Roma, Arthur, do Bayern de Munique não, perdão, Bayer Leverkusen, JP Sherman, do Curitiba, tá de empréstimo, né, do Santos, e o Cuiabano, do Vasco. Aí a zaga, com Vitor Reis, do Manchester City, Murilo, do Nottingham Forest, Lucas Beraldo, do PSG, Jair Cunha, do Nottingham Forest e o Nathan, do Real Betis. Volantes, Andrei Santos, do Manchester United, João Gomes, do Aston Villa, Martinelli, do Fluminense, Everton Araújo, do Flamengo e Lohan, do Flamengo também. Nos meio campo central, Breno Bidon, do Corinthians, Gabriel Bontempo, do Santos, Gabriel Mack, do Grêmio, e o Gabriel Moscardo, que é do Espanhol, mas está em empréstimo, né, pertence ao PSG. Aí os meias ofensivos, Alan, do Palmeiras, Eric Belé, do Palmeiras, André, do Corinthians, Luiz Guilherme, do Sporting, e o Wallace Ian, do Flamengo. Os pontas esquerdas são Savinho, que já teve algumas aparições na seleção do Manchester City, Maicon Cardoso, do Bayern de Munique. Ele é bem novo, né? Mas é uma promessa já que está muito bem. Alguém que estreou, o primeiro brasileiro a estrear pelo Bayern de Munique profissionalmente antes dos 18. Seguindo os pontas esquerdas. Alisson Santos, do Napoli. E agora os pontas direita. Estevão, do Chelsea, que talvez era para ser convocado, né? Bem provavelmente iria, mas acabou se lesionando. Anthony, do Real Betis, né? Uma estrela, uma promessa, né? Que já vem aqui do Brasil faz algum tempo. Rodrigo também foi cortado por lesão, né? Mas ainda é jovem. Rodrigo, do Real Madrid. Kevin, do Fulham. E o Kaique, do Corinthians. O ponta, seguindo com o último ponto direita, o Ângelo, do Al Nassr. Perdão. E os atacantes centroavantes, Caio Jorge, do Cruzeiro, Marcos Leonardo, do Ajax, Gui Negão, do Corinthians, Cauã Elias, do Shakhtar Donetsk,
Vitor Roque do Palmeiras e João Pedro do Chelsea, né? Essas são as principais novas estrelas. E aqui eu fiz, né, uma convocação e o time titular para para próxima Copa, né? Lembrando que isso eu não tenho certeza, não sei o futuro, que vai acontecer amanhã, se também, né, às vezes esquecer alguns nomes lá nas novas estrelas, mas isso é o que eu acho, pensando o que pode ser esse futuro ciclo, e lógico que é muito antecipado para pensar, mas, né, já preparando para 2030. Aí no time titular ficaria no gol, para mim, Hugo Souza. Na zaga, Murilo, improvisado na zaga, na lado direito. Gabriel Magalhães. Lateral esquerdo, Kaique. Lateral direito, Wesley. Na volância, Bruno Guimarães e João Gomes. João Gomes é um cara muito subestimado, né? Porque estava no Wolverhampton e foi rebaixado. E agora foi para o Aston Villa, onde ele pode se destacar. Ele é muito, muito bom, né? Foi revelado no Flamengo. Aí o meio de campo, né? O Rodrigo, que pode fazer essa parte aí. Na ponta direita, o Estevão. E na ponta esquerda, o Vini Júnior. Os dois goleiros reservas, Gabriel Brazão, Cauã Santos, Bremer na zaga, né? Os zagueiros reservas. Bremer, Vitor Reis. Aí lateral direito, reserva Arthur. Lateral esquerda, reserva Matheus Bidu. Os dois volantes reservas, Andrei Santos e Danilo Santos. Meio campistas reservas, Breno Bidon e Matheus Cunha. O ponta direita, os dois pontas direitas reservas, Luiz Henrique e o Ryan. Ponta esquerda reserva, Gabriel Martinelli. E os dois centroavantes reservas, João Pedro, também muito bom, né? Poderia talvez ser titular até, né? Poderia. E o centroavante Vitor Roque, né? Detalhe, eu não coloquei o Rafinha, acho que é um bom nome para continuar no ciclo, tá? Também outros nomes, né, como o próprio Rafinha, porque a Alza aqui também a idade vai estar avançada e não ser o futuro. Já falei, talvez o Rafinha seja muito difícil, mas seja nossa bola de ouro em 2030, mas, né, bem difícil. Mas enfim, não coloquei porque acho que já vai estar não desempenhando também e teremos melhores jogadores, né? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até o final. Valeu, falou.